Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou Mariana Porto Gelais. Hoje nós estamos aqui num cenário improvisado, mas hoje nós vamos aqui nesse vídeo falar sobre o livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Não sei se você sofre de ansiedade ou até mesmo de depressão, pensamento acelerado. Esse vídeo aqui de hoje vai trazer os principais insights e ensinamentos desse livro, que é um livro muito valioso, de vários aprendizados para quem está lidando aí com ansiedade, precisa focar no agora, por isso o nome do livro, Poder do Agora. No livro, o autor ele conta um pouco da história dele e ele fala que ele sofria de depressão, ele era uma pessoa extremamente ansiosa e ele tinha tendências suicidas. Em algum momento ali da vida dele, ele conta no livro, ele sentia inclusive que ele não conseguia conviver com ele próprio, com ele mesmo. E tinha uma voz interna que antes era uma voz inimiga, uma voz que fazia com que ele se cobrasse muito e que fazia com que ele minasse a força dele. E ele descobriu formas de acalmar esses pensamentos internos. E ele descobriu que o mundo continuava tendo os problemas acontecendo, os conflitos, mas os pensamentos internos dele estavam mais silenciosos. A história e a experiência do autor é que ele vivia o tempo todo pensando no futuro, aonde ele queria chegar, aonde ele queria viver. E o autor faz uma correlação de que quando você vive a maior parte do tempo pensando no futuro, sobre o que você não tem ou sobre o que você gostaria de ter, você começa a desejar aquilo que você não tem, e aí você passa a não querer o que você já tem hoje, e você começa então a odiar a sua vida. E aí como identificar se você se encontra nesse quadro? Pessoas que estão pensando muito no futuro e aí passa a odiar aquilo que tem hoje. Ele propõe a seguinte reflexão: tudo que você está fazendo hoje é com o propósito de chegar a um destino? Você sente que você vai ser feliz apenas quando você conseguir aquele emprego que você sonha? Ou você só vai se sentir completo quando você atingir o seu objetivo? Você está sempre esperando algo acontecer para você se sentir realizado? Então você sempre espera chegar ao destino? E aí ele fala no livro que alcançar o seu objetivo, ele não leva à felicidade, mas sim aproveitar a jornada. Ou seja, curtir a jornada é o caminho da felicidade. Não é sobre você chegar no topo e você conquistar os seus objetivos. Um dos grandes ensinamentos que o livro nos dá é que a felicidade ela está no caminho. Não é você chegar no topo, você alcançar os seus objetivos para então esperar ser feliz. Você precisa aprender a curtir a jornada, a aproveitar o processo e o caminho, porque a felicidade ela está no agora, no momento presente. E ele fala no livro, tem uma frase que 80 a 90% dos nossos pensamentos são pensamentos nocivos, pensamentos inúteis, reflexo de uma negatividade. E muitas das vezes a gente fica alimentando essa negatividade, esses pensamentos ruins e negativos sobre o nosso futuro ou sobre o nosso passado. E quanto mais você foca nesse tipo de pensamento, mais ansioso você fica. Ele fala no livro que quando a gente fica pensando excessivamente, exacerbadamente, o nosso corpo ele não descansa. E ele faz uma comparação com uma máquina. Se você utilizar uma máquina sem descanso direto, o que vai acontecer? Ela vai pifar, ela vai estragar. Assim é o nosso corpo. O nosso cérebro, ele precisa de descanso. E se a gente ficar com o pensamento acelerado, toda hora preocupado, toda hora ansioso, ele não vai descansar. E a única forma da gente permitir com que ele descanse é focando no momento presente, no agora. É por isso que você precisa se atentar se você está constantemente pensando, porque isso é um vício. Ele traz isso como se fosse um vício, ou seja, se você não consegue parar de pensar, se você fica o tempo todo pensando, você pode estar viciado nisso. Pensar demais é uma das principais fontes de dores, de estresse, preocupação e ansiedade. E se você estiver nessas circunstâncias, nessa condição, você se tornou um escravo da sua própria mente. E a única forma de você se libertar desse vício é você se concentrar a sua atenção no agora, estando presente em tudo que você se propõe a fazer. O autor ele fala alguns exemplos que você pode começar a praticar hoje, que é estar 100% presente quando você estiver fazendo uma tarefa simples, como lavar as mãos, escovar os dentes, lavar a louça. Presta atenção no som que está caindo ou no pássaro que está cantando, na textura do sabão. Foca naquele momento presente, no que você está fazendo naquele momento. Quando você estiver almoçando, presta atenção no que você está fazendo naquele momento. Não fica como a gente hoje se tornou um hábito, infelizmente, de ficar comendo e vendo o celular. Presta atenção na comida, no que você está comendo, no sabor da comida, na textura. Foca no momento presente. Esse é um dos exercícios que você pode colocar em prática hoje para poder se libertar desse vício de ficar preso no futuro ou no passado. O primeiro passo para você escapar desse sofrimento é consciência, você ter a consciência das suas emoções, do que você está sentindo, do que você está fazendo, porque muitas das vezes a gente está no piloto automático e a gente vai vivendo e a gente não percebe, a gente não para prestar atenção no que a gente está fazendo. Ele fala que durante a nossa infância, tudo que nós experienciamos negativamente, ou seja, uma experiência negativa de dor, ela permanece dentro de nós. Tem um momento que ela vai se acumulando e ela se transforma em um monstro. O autor chama isso de corpo de dor. Em algumas pessoas, o corpo de dor ele tá ali ativo o tempo todo, enquanto que em outras pessoas tem algumas palavras, algumas atitudes que possam despertar, que funcionam
funcionam como um gatilho para despertar essa raiva. Sabe aquelas pessoas que você fala alguma coisa, algo acontece e ela fica com muita raiva ou muito violento? Então esses são exemplos de gatilhos que despertam esse corpo de dor dessa pessoa. E esse corpo de dor é como se fosse um monstro dentro de você. E esse monstro, ele se alimenta da sua atenção. Ele faz parte do seu ego. É como se fosse uma falsa identidade criada a partir das suas experiências externas. Se você estiver consciente, porque o primeiro passo para você se libertar do sofrimento é a consciência. Se você estiver consciente no momento presente, você vai conseguir sentir esse corpo de dor. E muitas das vezes pode ser um sentimento depressivo, uma raiva, sabe aqueles momentos que você tem vontade de bater em alguém, por exemplo? E quando esse corpo de dor se despertar, ele fala para você parar, permaneça onde você está e observe. Observe o que você está sentindo, os seus pensamentos. E a partir do momento que você se colocar numa posição de observador, você vai passar a perceber a existência dele, e então ele vai parar de te controlar, pelo simples fato de você se colocar numa posição de observar. E aí quando você conseguir estar presente, a sua mente, ela não vai conseguir controlar você. O autor traz a distinção no livro do conceito de tempo psicológico e tempo do relógio. O tempo do relógio, por exemplo, você tem os seus objetivos, aquilo que você quer atingir em um ano, você usa esse tempo para fins práticos, para fazer faculdade, para trabalhar, para ser promovido no trabalho, para ler livros, fazer cursos, treinamentos. Mas se você passa constantemente a pensar no seu objetivo final e começa a viver num piloto automático, você então se esquece do momento presente. Você começa a viver no futuro. É quando você começa a viver o tempo psicológico. Ou seja, o tempo psicológico são as nossas memórias do passado e as nossas projeções para o futuro. Se você tiver a consciência disso, você pode acabar vivendo no tempo psicológico. Ou seja, a vida passa, você vai viver no modo automático e a sua mente vai estar sempre projetada no futuro. Ou, muitas das vezes, no passado. E você não vive o momento presente. Porque você fica naquele lugar, naquele ambiente, sempre pensando no que você não tem, no que você gostaria de ter. E aí você não valoriza o que você tem hoje, não vive o que você tem hoje. O que acontece quando a gente vive dessa forma? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver o documentário da Anitta, por exemplo, e ela aponta ali que ela tinha muitos objetivos de vida, de realizar, de acontecer, de fazer e acontecer. Ou seja, ela estava vivendo no tempo psicológico. E quando ela de fato realizava aquilo que ela queria, ficava um vazio. Tá, e aí? Eu quero mais, isso aqui não me preencheu. E você vai ficar sempre querendo mais. Isso é viver no tempo psicológico. É você não curtir a jornada, não aproveitar o momento presente, o processo, e viver sempre pensando, não, quando eu explodir, no mundo inteiro eu vou ser feliz. Quando a minha música ficar no top 1, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir o emprego dos sonhos, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. E você não vive o hoje, o momento presente. Se você hoje está vivendo dessa forma como a Anitta vivia, focando muito no tempo psicológico, é o momento de você parar e refletir. E começar a colocar em prática os ensinamentos que o autor fala nesse livro. Porque isso é a fonte de todo o estresse. É você pensar no que aconteceu no passado e o que pode acontecer no futuro. Pensando de uma forma muito prática e muito óbvia, porém muito necessária, você vai resolver os problemas do futuro quando eles chegarem. Do que adianta você perder o seu tempo hoje preocupado com o que ainda não aconteceu? Vamos pensar de forma prática e objetiva? O futuro não existe, você não vai conseguir controlar o futuro. Foque no agora, foque no momento presente. Faça hoje o planejamento, o que precisa ser feito. Seja presente no hoje, porque a única coisa que você consegue controlar é o agora, o presente. O futuro você não controla, e o passado já foi, não tem como mudar. Se você se encontra nessa situação, nesse quadro, comece a praticar os exercícios de meditação que ele propõe no livro. Ele fala que a prática da meditação não precisa ser necessariamente você sentar, respirar. Não, você pode estar lavando louça, como eu falei, você pode estar tomando banho. E o simples fato de você praticar a presença total naquele momento, você já vai estar exercitando de alguma forma a meditação. E sabe por que você precisa exercitar isso? Porque a maior parte das dores humanas, elas são causadas pela mente. Psicológico, porque o agora é o que existe. O futuro, de fato, não aconteceu, não existe, a gente não tem certeza do que vai acontecer. O passado já passou, a gente não consegue mudar. Então, grande parte das nossas angústias vem do passado, do que a gente fez, do que aconteceu, e do futuro, do que ainda não aconteceu. Se o que está te dominando é sentimento de arrependimento, preocupação de coisas que ainda não aconteceram, medo, ansiedade de futuro imaginário que ainda nem chegou, entenda que o presente é a única coisa que é de fato real que existe. Mas muitas das vezes nós negligenciamos. Comece a exercitar o ato de você parar e ouvir a voz dentro da sua cabeça, porque todos nós temos essa voz. Então, feche os olhos, pensa um pouco, o que sua mente está dizendo para você? Focar no presente, focar no agora, não significa que a gente não tem que ter um planejamento de longo prazo. Sim, a gente tem que ter um planejamento, só que as
preocupações de coisas que ainda não aconteceram, de problemas que nem existem, eles não podem dominar o nosso presente. Isso significa que se você está agora almoçando, esteja 100% presente no que você está fazendo nesse almoço. Converse, se conecte, olhe nos olhos da pessoa com a qual você está almoçando. Se você está em uma reunião, se conecte, olhe nos olhos das pessoas que você está na reunião, esteja 100% presente. Não fique na reunião pensando onde você gostaria de estar, o que você tem que fazer. Se concentre naquele momento. Porque isso é a única coisa que você consegue controlar e que você consegue mudar. É o que está sobre o seu controle. Duas coisas, então, que você precisa sair desse vídeo hoje entendendo que você precisa se atentar. Primeiro, você precisa se conhecer e se concentrar no agora. Segundo, você precisa ter consciência do que você está sentindo e se concentrar no que você está vivendo agora. Outra coisa que o autor fala no livro, muito importante que a gente precisa se atentar também, é que o pensamento, ele emite uma energia. O pensamento, ele tem uma vibração. Tanto é que pessoas vão parar no hospital por ansiedade, achando que estão tendo um infarto e é puramente emocional. Os nossos pensamentos, sim, eles vibram, eles têm uma energia. E quanto mais você se concentra no passado ou no futuro, mais você se perde do presente. Seus pensamentos são pensamentos que vibram coisas boas, energias positivas, ou pensamentos negativos e pessimistas. Cuidado, porque os pensamentos, eles emitem uma energia, uma vibração. Ele traz um conceito aqui no livro de uma palavra que ela, se a gente for desmembrar ela traz um sentido muito importante, que é aceitação. A palavra aceitação, ela tem ação no final dela. Porque, de fato, ela nos traz um ensinamento de que você aceitar o que está acontecendo e agir diante daquela situação. Isso pode te salvar de situações que você está vivendo a mesmice, de coisas que você acha que você não consegue mudar e que não estão legais. E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente vive com excesso de medo, preocupação, estresse, ou seja, ansiedade, que é excesso de futuro, ou muitas vezes a gente vive com excesso de sentimento de culpa, de amargura, de tristeza, de arrependimento, de injustiça, excesso de passado. Depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. O primeiro passo, você precisa ter consciência do que você está sentindo e aceitar aquilo que você está sentindo e agir. Coloque em prática. Se eu estou sentindo arrependimento, mágoa, tem alguém que eu preciso pedir perdão? Se eu estou sentindo essa preocupação ou estresse, eu preciso fazer um planejamento? O que eu preciso fazer hoje para mitigar essa preocupação e essa ansiedade? Meu foco tem que estar no presente. Então, o que eu posso mudar hoje para que amanhã eu evite que isso aconteça? Se a minha preocupação é num casamento, por exemplo, o que eu posso fazer hoje para melhorar o meu casamento para que amanhã não chegue a um divórcio? Se é isso que está tirando meu sono. Se no meu trabalho o que está tirando meu sono é o excesso de trabalho, é o volume, como eu posso dar visibilidade ao meu trabalho, à sobrecarga de trabalho, como eu posso fazer as conversas e os alinhamentos necessários para que eu consiga ter um planejamento claro dentro das horas que eu tenho ali para trabalhar. Isso é um exemplo de como a gente pode colocar em prática essa palavra aceitação. Aceitar o que você está vivendo, o que você está sentindo e agir em prol da solução. Não focando no problema, mas na solução. E isso você vai ver que vai dissolver esses sentimentos ruins e negativos que a gente às vezes nem percebe que está sentindo, só vai alimentando cada vez mais. Só que para você aceitar algo, primeiro você precisa ter consciência. Consciência é o primeiro passo da mudança. Primeiro você tem que ter consciência de quem você realmente é, de onde você está hoje, ou seja, você se colocar como observador da sua mente, dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus resultados, para daí você agir em prol a um destino, aonde você quer chegar, traçando um planejamento, um plano de ação. Eu sei que a vida pode ser muito corrida às vezes, mas todos nós, por exemplo, temos um tempo para tomar banho. A partir de hoje, eu te convido a, nos seus momentos de banho, você estar ali numa meditação ativa. O que é uma meditação ativa? É você prestar atenção em como foi o seu dia, quais são as suas emoções, o que você está sentindo. Sinta aquela água caindo no seu corpo, o cheiro de sabão, da temperatura, esteja ali totalmente presente. E aí o simples fato de você estar ali presente vai te trazer mais consciência e clareza do que você está sentindo e o porquê daquelas emoções. Não viva no piloto automático. Comece hoje a agir com intencionalidade, a estar mais presente, na verdade 100% presente no que você está fazendo. Se conecte com as pessoas, olhe nos olhos, seja 100% presente. Não fique numa mesa no celular. Pratique o hábito de olhar nos olhos das pessoas enquanto você fala ou enquanto elas falam. E você vai ver, eu te garanto, o resultado e o impacto positivo que isso vai trazer na sua vida. Quer ver um exercício prático que ele propõe que eu acho muito legal? Presta atenção na sua respiração, no ar que sai das suas narinas. Faz comigo aqui. Presta atenção.
Você conseguiu pensar em alguma coisa além desse exercício? Eu acho que não. E por quê? Isso acontece porque o seu foco está unicamente no ato de respirar. Quanto mais você foca no agora, no presente, naquilo que você está de fato fazendo, mais sentido a vida tem. Porque você vai estar vivendo o momento presente, que é a verdade, não as projeções mentais da sua mente. A nossa mente, ela faz várias projeções catastróficas. Essa é a saga do ansioso. É pensar em o alienígena que vai cair, o mundo que vai cair, a terceira guerra mundial. Foca no presente, no momento presente, naquilo que você está fazendo naquele momento, que é a única coisa que existe que está no seu controle. E eu sei, gente, que uma pessoa ansiosa, assim como eu também sofri de ansiedade, pode ser que seja muito difícil fazer isso. E eu não tô aqui propondo para você estar num estado de presença plena 24 horas por dia, não é isso. Mas você agir com intencionalidade e começar a praticar essa presença. Ainda que seja 5 minutos do seu banho, ainda que seja por 10 minutos do dia, mas você vai ver a diferença. E pessoas que acham que não precisam, na maioria das vezes, são as pessoas que mais precisam praticar mindfulness ou práticas de meditação. E eu tenho certeza que é isso que vai te tirar do quadro crítico de ansiedade que você pode estar hoje. Ok, Mariane, se eu fizer isso, o que eu tenho a ganhar? Quais são os benefícios? Além de você ter controle da sua mente. Você vai passar a ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais paciente, você vai desenvolver a habilidade de escutar os outros, ou seja, você vai desenvolver a escutativa, porque muitas das vezes, você já passou por isso, a gente tem uma conversa e a pessoa não tá presente ali, já tá falando e a pessoa tá em outro lugar. Você já sentiu isso? Tenho amigas assim que eu me sinto nessa posição. Ou aquelas pessoas que você fala e ela já tem uma resposta pronta, ou seja, ela nem ouviu o que você falou e ela já tá pensando no que ela vai responder. É desafiador. Eu sei que essa mudança que eu tô propondo e esse exercício que o autor do livro nos propõe é desafiador, mas é uma questão de prática, de treino. Então no início vai ser difícil, mas se você não tentar, você vai continuar sendo dominado pelos seus pensamentos e as suas emoções. Você vai ver como benefício dessas práticas. Quando você focar no momento presente, você vai parar de esperar o diploma, a promoção, o emprego dos sonhos, a carreira dos sonhos, e você vai passar a ser mais grato pelo que você tem. Você começa a exercitar a gratidão. Você vai ver que o seu propósito deixa de ser fazer ou ter, mas sim você passa a querer ser feliz, ser pleno, ser intenso, ser amado, ser amável, e não em fazer as coisas para se sentir validado ou ter as coisas para se sentir alguém. E não se culpe também se você tiver uma dificuldade muito grande de colocar em prática esse exercício no início, porque a nossa geração, ela foi treinada pelo excesso das redes sociais, excesso de informação. A gente foi treinada a estar o tempo todo ocupado. E isso gera uma obesidade mental na gente. É difícil a gente estar 100% presente, eu sei, mas é isso que o livro propõe. Ele propõe a gente assumir as rédeas da nossa mente, não ser controlado pelos nossos pensamentos ou nossas emoções, e a gente ter consciência do que a gente está sentindo. Um ponto importante: à medida que a gente vai adquirindo conhecimento ou que a gente vai tendo consciência, focando no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa evolução, esse livro você vai tendo uma percepção diferente sobre ele. Se hoje for uma leitura difícil e desafiadora para você, experimenta ler ele daqui a 6 meses. Você vai ver que quanto mais você focar no seu desenvolvimento pessoal, maior vai ser a sua sensibilidade, a sua capacidade de perceber e analisar coisas que talvez hoje você não consiga. Não desista se for um livro desafiador para você. Para mim ele foi uma leitura muito desafiadora, mas à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai focando no nosso desenvolvimento, a gente vai tendo novas percepções sobre esse livro. Eu queria também falar sobre algo importante que ele fala no livro, que é o ego. Ele traz esse conceito do ego, fala que a nossa mente, o nosso ego, ele não gosta de viver no presente. Porque pro ego, o momento presente, ele dificilmente existe. Pro nosso ego, só o passado e o futuro é que existe. O ego, ele vai estar sempre preocupado em manter vivo o nosso passado, porque ele pensa que sem o passado e sem o futuro a gente não vai ser ninguém. E o nosso ego, ele projeta no futuro para buscar algum tipo de escape ou satisfação. Ou seja, o nosso ego, ele se projeta no futuro para assegurar a sobrevivência e a continuidade dele. Só que viver no passado e no futuro é a fonte de todos os nossos sofrimentos. É isso que o autor fala ao longo do livro. E por isso que o convite que ele nos faz quando a gente lê o livro é você fixar a sua atenção no presente e fazer rápidas visitas ao passado e ao futuro. Então não é que você tenha que aprender com seus erros, mas você não pode passar muito tempo lá. Não é que você tenha que olhar para o futuro, para ter um planejamento, para montar um plano de ação. Sim, você tem que olhar para o futuro, mas a maior parte do seu tempo não pode estar lá. Tem que estar no presente. E esse é o segredo da felicidade e o caminho para você se libertar da ansiedade, do pensamento excessivo. E ele fala no livro que o sofrimento é uma forma de resistência, uma não aceitação do que está acontecendo na nossa vida. E esse sofrimento acumulado, ele acaba aprisionando a nossa energia. E quando a gente se mantém
alerta sobre o que estamos pensando, sentindo, é quando a gente consegue interromper esse sofrimento do pensamento. O que a gente tem que fazer? Quando você tiver uma emoção, não julga aquela emoção, aquele pensamento. Só observa, só se coloca numa posição de observador e percebe aquela emoção. Reconhece que pode ser um sofrimento, mas não analisa, não julga, não alimenta os pensamentos. E o fato de você aceitar aquela emoção e estar ali 100% presente, ou aceitar aquele sofrimento, essa observação, esse simples fato de observar, ele já vai te trazer a consciência. E é aí que você começa a identificar que existe algo em você. E esse é o poder do agora. É você estar tão presente que você consegue observar a emoção, observar aquele sentimento, aquele pensamento e notar que existe algo em você. O que acontece? A presença lá traz tanta consciência que o sofrimento ele começa a se dissolver. E o livro fala sobre isso, sobre você ter consciência do que você está sentindo, daquele sofrimento, e a partir do momento que você encara de frente e não foge do que você está sentindo, você começa a encontrar o caminho para dissolver a dor e o sofrimento. Ele fala, inclusive, no livro sobre a gente honrar o passado e não ficar naquele lugar. Ou seja, você desapegar das experiências de relacionamentos, de pessoas, desapegar daquilo que você viveu, mas com um sentimento de gratidão. Ou seja, se desapega, tira as lições aprendidas, o que você tem que aprender, o que você tem que fazer diferente, mas desapega. Esse é o caminho para você enfrentar as suas dores, as suas emoções, enfrentar o agora, porque o futuro a gente não pode enfrentar. A única coisa que a gente pode enfrentar de fato é o agora. Então o que está acontecendo agora? O que você está esperando para viver? Quais são os sentimentos e emoções que estão te dominando? Então é isso o que o livro nos fala e que ele nos traz de ensinamento. A proposta do vídeo de hoje foi ser um bate-papo, com uma roda de conversa mesmo, sobre tudo que eu consegui extrair de ensinamento do livro. Mas para ficar mais didático, eu consolidei aqui em 9 principais tópicos que ele fala no livro, vamos dizer assim. Não são tópicos, mas são 9 principais ensinamentos. E o primeiro dele, que ele fala no livro, é: o agora é tudo que existe. Então o momento presente é a única coisa real. Passado já foi, o futuro ainda não chegou. A sua mente, ela precisa estar focada no que está acontecendo aqui e agora. Segunda coisa que ele fala no livro é: o sofrimento vem da resistência à realidade. Quando você foge da realidade, daquilo que você está sentindo ou daquilo que de fato aconteceu e tem te trazido dor, quando você foge, você está alimentando esse sofrimento. Quando você resiste ao que é onde você sofre. Aceitar o momento presente sem julgamento é o primeiro passo para você alcançar a paz interior. Terceiro grande ensinamento do livro é: você não é a sua mente. Então muitas pessoas vivem se identificando com seus pensamentos, achando que o que elas pensam é o que elas são. Ele fala para você se colocar na posição de observador e aprender a observar a sua mente, sem se fundir com ela. Isso é libertador. Você entender que você não é a sua mente. Você consegue mudar, reprogramar as suas crenças, aquilo que você acredita e aquilo que você pensa sobre você mesmo. Você e a sua mente não são a mesma coisa. O quarto grande ensinamento do livro é: o corpo é uma porta para o agora. Ou seja, preste atenção nas sensações do seu corpo, a respiração, preste atenção no que você está comendo, no banho, na água que está caindo no corpo. Você focar no que você está executando naquele momento é a melhor forma de você se ancorar no momento presente e não ser dominado pela ansiedade, ou seja, não ficar preso no passado ou no futuro. Quinto ensinamento do livro: o ego vive do tempo e da ilusão do controle. O ego, ele se alimenta do passado, de traumas, de histórias, e se alimenta do futuro, que são os desejos, os medos, as expectativas. E o ego, ele tem medo do agora, que é no momento presente que o ego perde o controle da nossa mente. Sexto ensinamento: a mente cria problemas que não existem no presente. A maioria dos nossos problemas são mentais, eles não são reais, não estão ancorados no momento atual. Quando você está 100% presente, plenamente presente, os problemas eles passam a se dissolver e eles se tornam mais fáceis de lidar, porque você começa a perceber que, de fato, o que você tem de problema para resolver agora não é tantos quanto pareciam quando você olha para o futuro. Sétimo ensinamento: a consciência é a chave da transformação. Você não precisa lutar contra o seu ego, você precisa iluminá-lo com a consciência. Ao trazer a presença plena como um padrão mental e emocional seu, você começa então a dissolver o ego naturalmente. Então esse é o caminho. Oitavo ensinamento: relações conscientes, elas começam com a presença. Nos relacionamentos, estar presente evita projeções, reatividade, dependência emocional. A presença, ela transforma os vínculos em espaços de crescimento e amor real. Nono e último ensinamento que eu queria compartilhar com você, consolidar aqui do livro, aqui: a dor corporal, ela é energia emocional acumulada. Os nossos traumas e as nossas emoções não expressas, elas ficam registradas como energia no corpo. E quando você traz a atenção
presença, para essa dor, você pode libertar e se curar desses traumas e essas emoções não expressas que se manifestam como energia no corpo. Esse ensinamento do livro de hoje, você gostou? Espero que você tenha gostado, espero que isso faça sentido para você. Comece a colocar em prática. Me diga nos comentários o que você achou desse livro, se foi um livro difícil, desafiador para você a leitura. Para mim, eu confesso que foi. Eu tive que usar o áudio e da leitura ao mesmo tempo para eu conseguir me concentrar. E de fato, eu achei uma leitura, para mim, um pouco mais densa. Mas é um livro de muitos ensinamentos e que eu estou começando a colocar em prática. E se você hoje sofre de ansiedade, de depressão, de pensamento acelerado, eu te convido a colocar em prática os ensinamentos desse livro. Comece hoje a praticar meditação, mindfulness, procure práticas para que você possa ser dominado pela sua mente e aprender a controlar e gerenciar as suas emoções. Curte esse vídeo se você gostou, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Não me esqueça de me seguir nas redes sociais, @marianagelais, meu Instagram, tá lá para você seguir. Um beijo e até o próximo vídeo desse canal.